bem que melhor mereças pelos anos que trabalhaste, mas também nunca esqueças a família que deixaste. Caros amigos do videosilva.com e da Venus Creations, eu sou o Avelino Teixeira. Mais um apontamento para aquela rubrica que a partir de agora passa a ser chamada Rescaldos da Comunidade Portuguesa. Hoje, pela primeira vez, tenho aqui na minha presença um senhor que é subejamente conhecido na comunidade portuguesa e não só, porque ele já foi mais além. É um senhor que tem ajudado muita gente que, de facto, já talvez, como se diz na gira, não tinham conserto, mas depois encontraram e acabaram por encontrar a cura e sentem-se perfeitamente bem. Ele é nascido nos Açores e vamos começar exatamente por aí, vamos saber onde é que ele nasceu. Tony, seja bem-vindo ao videosilva.com e ao Venus Creations. Eu gostaria, em primeiro lugar, de perguntar, onde é que o Tony nasceu? Portanto, eu nasci na Lomba da Maia e já nasci há uns anos acrescentados. Tenho 46 anos e sou natural de São Miguel. Quando é que veio aqui para o Canadá? Eu vim para o Canadá em 1987. O que é que o fez vir para aqui? Portanto, eu sempre pedi ao meu pai que queria tirar medicina e como eu tenho mais 5 irmãos e ele realmente achava que não era muito fácil ele optar pela ideia que ele tinha proposto, eu acabei por depois pensar que o Canadá ia ter muito mais facilidade de me dar o que eu realmente sempre procurava, que era fazer uma formação e que conseguia fazer fora de São Miguel. Portanto, o Tony é formado em quê? Qual é a sua formação profissional? A minha formação profissional é naturopatia, hemopatia, acupuntura, iridologia e nutrição. Agora, explique-me um pouquinho sobre a naturopatia. O que é que significa? Portanto, a naturopatia é um conjunto de elementos, desde vitaminas e certos suplementos à base de ervas e também chás, nutrição. Portanto, a gente também acaba por explicar o que é que a pessoa deve ou não de comer para que possa ter uma vida mais saudável e como se deve de combinar os alimentos e quais as frutas que se deve e não de mostrar e as que não se deve de mostrar e assim sucessivamente. Agora, diga-me, o que é que o fez optar por esta profissão? Portanto, por, vá lá, uma medicina toda basicamente ao natural, digamos assim. Assim, eu sou uma pessoa que eu adoro a natureza, eu acredito que Deus, ao criar o homem, também criou todas as plantas para que pudessem não resolver problemas que, às vezes, através da medicina convencional não se consegue e com a própria planta ou um remédio hemopático se pode resolver, e foi por essa razão que não acredito também em muitos químicos e foi o que me levou a realmente investigar e estudar sobre medicinas alternativas. Que tempo é que levou, portanto, essa formação? Portanto, o Tony veio para aqui muito jovem ainda, continua a ser jovem, já me disse que tem muitos anos tenho eu. Portanto, foi difícil essa formação? Portanto, a primeira formação eu fiz um curso de herbalismo em São Miguel e depois foi esse curso que me deu a oportunidade de vir para o Canadá com um contrato de trabalho, que estive cá durante 2 anos nesse contrato e a partir daí depois também como a medicina está sempre a evoluir, a naturopatia ou a hemopatia ou também a medicina convencional não para e com o tempo eu fui realmente me aplicando noutras áreas e fui sempre fazendo algo para melhorar os meus conhecimentos e foi até onde cheguei. Portanto, isso é uma formação contínua, está constantemente a formar-se, estão sempre a aparecer produtos novos, isso é como eu disse, uma formação contínua. Vários seminários e não vários produtos novos, há sempre que realmente estar atualizado, também, hoje em dia há muitas doenças variadas e doenças que aparecem que muitas vezes a gente não tem o devido conhecimento e depois só com grandes estudos já que se sabe exatamente o que é que se deve fazer para tratar de certas e determinadas doenças e como a medicina natural é uma medicina que não trata só do sintoma, mas que trata da raiz do problema até eliminar e não de tudo o problema, é sempre importante, não é uma medicina que vai não tapar o sintoma ou veste um casaco, está tudo perfeito, mas o problema está lá. A medicina natural tem uma vantagem quando ela trata mesmo.
pode levar mais tempo, mas quando se faz a cura está feita. Portanto, há uma diferença entre a medicina convencional e a medicina natural, digamos assim. A convencional, eles tratam de se a pessoa tem dores, dão um comprimido para te retirar as dores. Mas a raiz do problema continua lá. É isso que o Tony me está a dizer? Sim, a medicina convencional, ela trata do sintoma e muitas vezes são aqueles medicamentos paliativos que só vão supervisando e vão realmente mantendo a doença e nunca se cura. Mas nós temos que respeitar que a medicina convencional também tem o seu valor, não há que esquecer que a própria medicina convencional também está muito, muito desenvolvida, grandes cirurgias, graças à tecnologia, nós temos que realmente não respeitar tudo isso. E na minha opinião, o que eu acho é que o naturopata deve estar paralelamente com o alopata, porque só assim é que podemos fazer a diferença. Não é eu que sei mais do que ninguém e também não é o outro que pode saber mais do que, mas, portanto, em conjunto, a gente pode fazer uma grande diferença. Diga-me, será que, vou colocar a pergunta desta forma, será que um médico de medicina convencional se pode, juntar com o Tony para discutir um problema de um doente que possa ser seu ou que possa ser dele? Portanto, nós temos vários casos que alguns médicos daqui da nossa comunidade têm referido pacientes para mim, como também vice-versa. Nós conversamos muitas vezes ao telefone sobre assuntos de alguns pacientes, tanto meus como de alguns médicos, e sim, há médicos cá na nossa comunidade que eu considero grandes médicos, com grandes talentos, que respeitam a medicina natural, como é respeito a medicina convencional, e é isso que tem feito a diferença, e é isso que tem feito com que os médicos respeitem e eu também respeito a eles, porque isso tem que ser realmente de ambas as partes. Eu, se não respeitar o próximo, como é que o próximo pode me respeitar a mim? Tem que ser um respeito mútuo. Agora, digamos, será que sempre foi assim, desde o início, portanto, desde o início que o Tony se estabeleceu aqui no Canadá, ou está a notar-se cada vez mais uma aproximação entre um médico de medicina convencional, digamos assim, e um naturopatia, ou é porque realmente as pessoas estão a despertar? Porque eu noto, através de leitura, através de televisão, através de rádio, que as pessoas estão, de facto, a despertar para uma cura à base de produtos naturais. Será que eles realmente se convenceram que há, de facto, necessidade de haver um entendimento mútuo? Ok, em princípio, graças à informação e graças ao seu próprio programa, porque se não fosse isso eu não estava aqui a esclarecer o que estou a esclarecer, isso já é a primeira vantagem. Logo em seguida, portanto, as pessoas também estão muito mais educadas e como há muitos programas sobre saúde, elas ficam muito mais abertas para saber o que devem ou não de fazer, o que devem de optar ou o que não devem, e a partir daí elas acabam por escolher sempre a parte mais doce, que é a medicina alternativa. Não quer dizer que não devem procurar os seus médicos, fazer os seus testes e não tomar alguns medicamentos e não convencionais quando realmente é necessário, mas se puderam fugir deles e fazer tratamentos de prevenção antes de estar doentes, eu acho que é a maneira mais correta. Portanto, quando se fala de medicina convencional, é aquela que nós chamamos, que eles chamam, tecnicamente ortodoxa, não é? É a mesma coisa. Sim, é a medicina ortodoxa. De qualquer maneira, o que a gente diz que a medicina natural é a medicina alternativa, eu penso que até nisso eu posso e não me contradizer, porque a medicina alternativa, eu penso que não é não. Ela foi a primeira medicina a ser aplicada, só que depois a ortodoxa a que foi realmente modificada e, na minha opinião, é a alternativa. Mas para que não haja não dilemas e problemas, então vamos para a medicina alternativa, que é a minha, que eu pratico. Mas eu gostei exatamente, porque veio de encontro a uma pergunta que eu ia fazer, porque de acordo com a literatura, sabe-se que muitos dos medicamentos que são vendidos nas farmácias, quer dizer, derivaram de produtos naturais. Sim, há muitos medicamentos que ainda hoje são comercializados e continuam a ser, e outras plantas que estão a fazer testes e que estão a descobrir e que estão a fazer produtos químicos, porque eles extraem o químico da planta e depois manipulado e não fica um produto não sintético, só automaticamente. Sim, a própria natureza tem como oferecer a medicina convencional, digamos assim. Agora, eu vou-me tornar num paciente e vou chegar agora junto de si, venho aqui, venho contar-lhe aquilo que está a passar comigo, que não me sinto bem. O que é que a partir daí o Tony faz? Portanto, qual é a sua reação em primeiro lugar?
Portanto, é assim, em primeiro lugar, eu sou um bom ouvinte, eu posso não realmente me garantir isso. Depois, em seguida, o que acontece, a pessoa vai explicar o que é que se está a passar, se tem problemas a nível de estômago, se faz a digestão bem ou não, se depois de comer 2 horas depois se sente vontade de vomitar, se tem muita acidez, se tem problemas relacionados com prisão de ventre, se só vai à casa de banho 1 vez por semana, se vai 2 em 2 dias, se vai 3 vezes por dia, depende. Depois desses dados, a partir daí há certas observações que eu faço através da língua, da íris, e também observação de tensão arterial, saber se há ou não retenção de águas. Há aquele teste não, que é quickly test, e não, que é aquele teste rápido, desculpe. E a partir daí depois eu vou ter realmente a noção do que devo prescrever e se devo ou não mandar esse mesmo paciente ir ver o seu médico para fazer alguns testes que possam ser comparticipados para que nos aproximam mais da realidade, se há um tumor, se há uma úlcera, se há uma bactéria ou se há um outro problema relacionado com celiac disease ou com lactose e na intolerância, entre outros. Era exatamente a pergunta que ia fazer. No caso de ser preciso testes, radiografias, porque aqui não são feitas, radiografias e outros testes, análise de sangue, etc, etc, etc. Portanto, o que é que acontece quando o paciente vai daqui, veio ao Tony porque tem fé, porque quer ser tratado através de produtos naturais, o Tony refere esse paciente para um laboratório para fazer análise ao sangue, à urina, etc, às fezes, etc, etc, radiografias. Qual é a reação desse médico, do médico de família, como se diz aqui, perante esse homem ou mulher que veio daqui e que volta lá? Portanto, é assim, eu sempre não passo uma notazinha para falar com o médico de família, pedir os testes. Eu não gosto de entrar em conflito, eu gosto de respeitar o médico e não de família do paciente que está à minha frente. Eu, de uma maneira ou outra, também tenho que respeitar o paciente porque foi uma opção dele e ele tem que ser bem servido e tem que o encaminhar da melhor maneira possível, porque é isso que faz a diferença e é por isso que o paciente está à minha frente. E a partir daí, na maioria dos casos, são bem recebidos, respeitados, os testes são feitos e depois, a partir daí, há uma participação tanto do médico como do paciente e também da minha parte. E aqueles médicos que são mais resistentes e que ainda não estão abertos, eu também tenho que os respeitar, não vou contra eles, sou uma pessoa aí não passiva, compreensível, respeitador do próximo. E depois também, se fim ao cabo não são feitos os testes, eu acabo não por recomendar o paciente a fazer testes que são pagos pelo próprio paciente e que se faz os testes e que depois, muitas vezes, ainda o próprio médico é confrontado com resultados que não esperava e que depois, ainda para outra vez, já vai fazer ele acreditar em mim. Agora, eu não sei se gostaria de elaborar ou se pode elaborar. Eu gostaria que me dissesse se já aconteceu um caso, vamos lá, um paciente que não teve resultados positivos, portanto, através do seu médico ortodoxo, médico de medicina convencional, e que, portanto, foi dado, vamos lá, como se diz nas guias, despachado, e depois resolveu, e veio aqui à Ervanária Vitória falar com o Tony, e o Tony conseguiu encontrar o problema, conseguiu solucionar, e o doente passou a viver muito melhor. Será que já aconteceu casos assim? Está bem que melhor mereças pelos anos que trabalhaste, mas também nunca esqueças a família que deixaste.